Marcos capítulo 4, a parábola do semeador. Diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábola, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhe: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A nossa vida, desde que nós entramos no Evangelho, viemos para o reino de Deus, nós passamos a travar uma luta contra as coisas espirituais e uma luta contra as coisas naturais. Quer ver um exemplo de uma coisa natural? Você está cansada. É seta do diabo, coisa... Não, você está cansada, acorda cedo para trabalhar, chega tarde em casa, obviamente você está cansado. Chega em casa, a dona de casa tem o que fazer ainda por cima, está cansado. Então é o diabo? Não é. Temos que aprender a discernir o que é natural e o que é espiritual. Um exemplo de uma luta, não deixa de ser uma luta para você se esforçar para vir para a casa do Senhor, de se esforçar para fazer outras atividades que você tem que fazer durante o dia. Um exemplo de uma luta espiritual, quando Satanás ele tenta usar alguém para te impedir de estar na igreja. E se você não vigiar, ele te bloqueia no meio do caminho, tu não chega nos atos do Senhor. Então é uma luta espiritual, aí já não é uma luta natural. Porque o diabo ele tem seus servos e suas servas também. Então o Espírito Santo hoje falou comigo sobre o processo da semente, as 4 etapas que nós temos que passar, que nós temos que vencer para que a semente frutifique no nosso espírito. O semeador saiu a semear, ou seja, ele não separou uma semente específica para cair junto do caminho, ele não separou uma semente específica para cair entre os pedregais, não separou outra semente para cair entre os espinhos e não separou outra semente para cair em boa terra. Ele lançou a semente. E a pergunta que o Espírito Santo manda te fazer: aonde você estava quando a semente foi lançada? Você estava em posição para vencer, ou você estava em meio de lutas e você não venceu e o inimigo tragou a semente e você não frutificou? Aonde você estava? Aonde você está? Ele diz que uma semente, o semeador lançou, primeira etapa, caiu junto do caminho. Semente é a palavra, simboliza a palavra. Lançou a semente. Semente é algo quase que imperceptível aos olhos humanos. Há sementes que são levadas a quilômetros de distância pelos vendavais e vão cair em lugares distantes e vão brotar ali. Há sementes que caem em lugares que você vê, olha, como é que aquela árvore nasceu ali? Deus usa os pássaros, que Ele mesmo colocou na natureza, para fazer a distribuição dessas sementes naturais de plantas, usa os vendavais, usa o homem, usa outros animais. Deus tem seus meios e seus modos, em todas as suas operações Ele é perfeito. Mas
semente aqui em questão é a palavra de Deus. Semente é a palavra de Deus. Os anjos queriam ser usados para lançar essa semente, mas Deus deu essa glória, essa graça ao homem, de ser um portador da semente de Deus para lançar no meio de todos os lugares aonde estiver. Por isso, aonde você estiver, abre a tua boca e fala de Jesus para todos que estão ao teu redor, os que querem ouvir, os que virarem as costas, se zombarem, se derem atenção, se crerem, se não crerem. O importante é a semente ser lançada. O julgamento final é com Deus a respeito dessa semente. Então o semeador saiu a semear, lançou a semente caiu aonde? Primeira etapa da semente, são 4. A número 1, caiu junto do caminho. O que significa esse junto do caminho? Sabe por que que o diabo roubou a semente que caiu junto do caminho? Quando ele diz aqui, e a semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e comeram, no versículo 4, Marcos 4, verso 4. O que são essas aves do céu? São os demônios. Caiu junto do caminho, vieram os demônios e roubaram, comeram, arrancaram, tiraram a possibilidade do homem e da mulher se alimentar com essa semente. Por quê? Porque Deus não te chamou para andar junto do caminho. Deus te chamou para andar no caminho. João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tu só pode dar fruto se tu estiver em Cristo. Só recebe a palavra para frutificar se a tua vida estiver em Cristo, não junto do caminho. E o que são os juntos do caminho? São os mornos, são os que estão junto do caminho. Apocalipse 3,16, já falamos sobre isso hoje aqui. Deus fala: porque és morno, não é quente, nem é frio, vomitar-te-ei da minha boca. Que é o morno? É aquele que ainda tem algo que lembre que um dia foi quente, mas agora se vê muito mais lembrando que está prestes a se tornar frio, porém continua morno. Então esses que Deus fala que vomitar-te-ei da minha boca, são esses que estão andando junto do caminho. Junto do caminho não quer compromisso com a palavra de Deus, não quer compromisso com a igreja, não quer compromisso com a obra, não quer compromisso com a oração, não quer compromisso com o crescimento espiritual, não quer compromisso com a santificação, mas está na igreja, está junto do caminho, não está no caminho. O caminho não é dentro da igreja, o caminho é dentro da Bíblia, o caminho é Jesus. Quem te disse que por você estar na igreja está no caminho? Estando em Jesus, você está no caminho. Depois vem a necessidade de congregar e estar na igreja, para continuar se alimentando dessa poderosa semente que é a palavra de Deus. Número 2, ele diz que depois, outra parte, outra caiu sobre os pedregais. Segunda etapa da semente, veja aí, no versículo 5, caiu no meio dos pedregais. Aí o que acontece no meio dos pedregais? Onde não havia muita terra, nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. O que simboliza esse sol aí? Nasceu logo, mas na hora que vieram as provas para uma árvore. Por que a árvore? Repare a amendoeira. Você está me ouvindo aí onde você mora, tem uma amendoeira, somente nesse mês de agosto que nós nos encontramos. Repare que a amendoeira, todas as folhas dos seus galhos se soltam, amarelam e soltam. Depois vai brotando novas folhas verdes, um verde bem forte. Sabe por quê? Para poder suportar o calor do verão que virá logo depois. Para suportar o calor, precisa renovar as folhas. Ou seja, ela tem que passar por uma prova. Não tendo raiz profunda,
preocupado com terra profunda, não com pouca terra. É semelhante a Mateus capítulo 25, parábola das 10 virgens. Eu também estou na igreja, eu também sou crente, eu também tenho carteira de membro de igreja. Se Jesus voltar, eu venho. Tu tem tudo que pode ser aparentemente o formato que caracteriza uma igreja, mas se não tiver azeite na tua lamparina, tu fica. E se tiver pouco azeite na tua lamparina, tu se desespera, porque se faltar, tu não sobe. Estão caindo no meio dos pedregais. Aparentemente está muito bem, até vir a primeira prova. Veio a ventania, cai, porque não tem raiz profunda. Não é como a palmeira, que pode vir os vendavais, até tufões, ciclones, furacões, tornados. Ela inclina-se, mas quando ele passa, ela volta para o mesmo lugar, porque a raiz da palmeira não é espalhada, ela desce na vertical, ela é posicionada. Se tu não se posicionar na presença e no prumo das coisas de Deus, quando vier o sol, que é a prova, vier as ventanias, que são as provas, vai tombar e vai cair, porque não tinha raiz profunda. Terceira etapa, aonde a semente vem a cair. Cuidado para não se encontrar em algum desses lugares quando a semente for lançada. Entre os espinhos. E outra, diz no verso 7, caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram, e não deu fruto. Espera aí, Deus não te chamou para produzir espinho, Deus te chamou para produzir fruto. Se os teus frutos não romperem a estatura dos espinhos, você vai ser sufocada por eles. E sufocado por eles significa o quê? Se tu não sair do embaraço das coisas desse mundo, tu não vai poder crescer para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Paulo escreve falando, não vos embaraceis com as coisas desse mundo, dessa terra. Não vos embaraceis. Os espinhos, já viu um lugar onde tem muitos espinhos? Eles não estão separados, eles estão juntos, entrelaçados, embaraçados. E se tu estiver debaixo desse embaraço, tu é sufocada. Tu morre, eles te matam, eles impedem o teu crescimento. As coisas do mundo impedem o crescimento da vida do crente. Quais são as coisas do mundo que estão te embaraçando, que você não consegue largar na hora de ir para a igreja, que você prefere estar lá do que estar dentro da casa do Senhor na hora do dia do culto? E se isso está te embaraçando, é a novela que está te prendendo, não posso ir para a igreja agora, está na hora da novela, é os espinhos que vão te sufocando. É a amizade, é o amor de um filho, de uma filha, de uma mãe, de um pai, de um vizinho, de um parente, um marido, namorada, é um patrão, é uma hora extra, é o quê? Cuidado para não te sufocar, porque uma hora você vai querer respirar espiritualmente falando, e você vai estar asfixiado pelas coisas dessa terra. Por isso que Paulo disse, não vos embaraceis com as coisas desse mundo. Jesus falou para Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, da qual não lhe será tirada. E Marta estava embaraçada nos espinhos dos afazeres naturais dessa terra. Maria não. Maria estava como uma árvore frondosa, inclinada para onde estava Jesus. Toda árvore, naturalmente, ela nasce com uma inclinação para a direção aonde o sol se nasce. Sabia disso? Jesus é o sol da justiça na nossa vida. Amém. Nós temos que nos curvar e nos inclinar na direção do Mestre, para podermos sempre ser uma árvore frutífera junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizermos vier a prosperar. Quarta etapa, aí sim, é nesse lugar que estão os bem-aventurados quando a semente é lançada. É nesse lugar. Por isso que eu digo, toda pessoa que você vê na Bíblia manifestando uma grande ação de fé, repare se antes essa pessoa não ouviu alguma palavra de Jesus e armazenou no seu coração. Tem o cego de Jericó, tem a mulher do fluxo de sangue, o centurião de Cafarnaum e tantos outros que ouviram coisas a respeito de Jesus, palavras de Jesus,
e foram até ele com uma terra fértil, prontinho para receber o milagre. A mulher cirofenícia foi com a terra fértil, se humilhou, os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas que caem nos seus donos. Vai por essa palavra, tua filha está livre, está curada, está liberta. Glória a Deus. E outra caiu, verso 8, em boa terra e deu fruto, e vingou e cresceu. Ela não só deu fruto, ela vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60, outros 100, e disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que é a boa terra? Boa terra é a pessoa com o coração quebrantado e contrito, como Davi diz: o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Boa terra é a pessoa que está disposta a crer. Boa terra é a pessoa que está com o espírito dobrado na presença do Espírito de Deus e na dependência a Ele, esperando dele. Está como o salmista no Salmo 123, como os olhos das servas estão fixos na mão das suas senhoras e dos servos na mão dos seus senhores, os nossos olhos estão fixos em Ti, até que tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia de nós. No Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É terra fértil, está se curvando somente diante de Deus e esperando somente em Deus. Glória a Deus. Essa é a terra que produz fruto. A 30, 60, 100, essa é a terra que Deus está esperando encontrar. Essa é a terra que Deus glorifica o nome dele. A terra chamada Jó, viste tu, Satanás, meu servo Jó. Terra chamada Pedro, vai me crucificar? Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como morreu meu Senhor. Terra chamada Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta receber a coroa que me está proposta antes da fundação do mundo. Aleluia, glória a Deus. Terra chamada Isaías, foi cerrado no meio, mas não negou a Cristo. Glória a Deus. Terra chamada Enoque, andou com Deus, agradou tanto a Deus que Deus o tomou para si. Terra chamada Elias, foi arrebatado por uma carruagem de fogo e não provou a primeira morte. Terra chamada Moisés, subiu no monte, Deus o arrebatou, tomou para si, ninguém mais o viu, só apareceu no monte da transfiguração com Jesus e Elias. Aleluia. Que terra, meu irmão, é você? Qual é a terra que você está sendo? Terra para a glória de Deus ou para ser roubado por Satanás, que em João 10:10 Jesus disse: ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Esconde essa palavra dentro do teu espírito, esconde essa palavra no teu coração. Faça da tua vida uma terra frondosa e fértil na presença do Senhor, para que tu seja uma árvore plantada junto a ribeiro de água, como fala o Salmo 1, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que o Espírito Santo nos alimente nessa hora, com essa palavra, com esses frutos que só pode ser produzido pela palavra dele, e que possa nos conduzir como um cano, como um canal, como uma vara, a alimentar a outros e outros e outros mais, em nome de Jesus, como uma vara de João capítulo 15, em que ele fala: a vara que está em mim é podada para produzir mais frutos ainda. Deixa Deus ser Deus na nossa vida, e a Ele seja toda a glória, em nome de Jesus, porque sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Amém? E graças ao bom Deus, a Ele seja toda a glória. Aleluia.